Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos embarcar numa viagem pelo inusitado para conhecer 10 animais que vieram ao mundo literalmente com duas cabeças. É realmente uma história mais intrigante que a outra. Bem-vindo à Esquina do Mundo, e hoje você mudará sua percepção sobre alguns animais. Número 1. Bom, a maioria das pessoas tem uma certa aversão a répteis, e quando se trata de cobras, a aversão se torna medo. Mas o que você me diria de uma cobra de duas cabeças? Parece coisa de filme, né? Mas realmente existem alguns casos raros em que esses bichos sofrem alguma falha genética, que é o caso dessa falsa coral de duas cabeças. Uma raríssima falsa coral albina nasceu com duas cabeças em uma incubadora no estado da Flórida, nos Estados Unidos, uma condição que os cientistas dizem ser sumamente estranha e que, logicamente, poria em perigo a sobrevivência do réptil se não tivesse sido concebido em cativeiro. Estudiosos afirmam que as serpentes de duas cabeças vivem até 20 anos em cativeiro. Porém, com dois cérebros dando comandos a um só corpo, essa deve ser uma existência bem confusa. Esta cobra certamente não poderia sobreviver em um ambiente silvestre, afirma o biólogo americano Daniel Parker. Número 2. Agora vamos falar sobre um dos mais fofinhos dessa lista, e talvez um dos casos, digamos, mais comuns de bicefalia em animais. Para ser mais específico, me refiro a uma tartaruga albina rara de duas cabeças que nasceu em Bangkok, na Tailândia. Cara, se uma tartaruga albina já é rara pra caramba, o que dizer de uma tartaruga albina de duas cabeças? É insano só pensar. Tanto que sua dona, Nuna Alzani, quis vendê-la e chegou a pedir por volta de $110 mil por esse carinha. Claro que não faltaram colecionadores de animais exóticos querendo adquiri-lo, porém todos com receio que a tartaruga não sobrevivesse por muito tempo. Embora sua atual dona afirme que o animal se alimenta bem e pode viver por bastante tempo, além de trazer boa sorte para quem comprá-lo. Entendo que cada um tem que vender seu peixe, mas isso vale para tartarugas albinas de duas cabeças também? Número 3. Esse carinha aqui é o Lucky, um bezerro que nasceu no estado norte-americano de Kentucky e superou as expectativas ao bater o recorde de sobrevivência, sobrevivendo por 40 dias. O que para animais com essa condição é muito tempo mesmo. O bezerro foi batizado de Lucky, já que é considerado sortudo por ter sobrevivido ao parto e aos primeiros dias de vida. A maioria dos animais que nasce com essa condição morre rapidamente por complicações neurológicas. Lucky, por exemplo, só conseguia andar em círculos e logo caía no chão, precisando da ajuda de seus cuidadores para se locomover e até mesmo para se manter em pé. O nascimento de ruminantes com duas cabeças é raro e chama-se policefalia. O animal tem mais de uma cabeça, crânios fundidos, dois pares de olhos, duas bocas e duas orelhas. É bem bizarro, mas acontece. Além de não conseguir andar, os dois olhos centrais do bezerro não funcionam e quando ele se alimenta, as duas bocas se movem simultaneamente. Com certeza Lucky foi amado em vida, porém seu destino estava tristemente traçado, o que não me leve a mal, mas acho que foi uma espécie de misericórdia, já que o pobre bezerro sofreria cada vez mais se tivesse que viver naquelas condições. Mas eu queria saber sua opinião. Comenta aí o que achou desse carinha. Número 4. Cara, esse carinha aqui é sem dúvidas um dos meus preferidos nessa lista maluca. Me fala se não parece um mini dragão de duas cabeças. Isso porque realmente o nome desse cara tem a ver com dragões. O dragão barbudo é um animal que vem se tornando um pet cada vez mais comum entre criadores. Mas o que você acharia de um pet de duas cabeças? Esse vídeo aqui mostra um raríssimo dragão barbudo de duas cabeças se alimentando. O que, como você deve imaginar, logo viralizou na web. Esse cinegrafista pode ter gravado talvez a cena mais rara de sua carreira. Isso porque não é só um animal de duas cabeças. Mas claramente o dragão barbudo do vídeo consegue incrivelmente usar suas duas bocas, em total sincronia, para devorar os insetos colocados no prato. O vídeo publicado pelo usuário GoodShopGS no Facebook havia alcançado mais de 3 milhões de visualizações. E segundo o usuário, o animal havia nascido na China. Não sei você, mas eu fiquei com vontade de ter um bichinho desses. Ou seriam dois? Número 5. Bom, esse aqui foi um verdadeiro guerreiro. O bichano nasceu com duas faces quase que separadas e cada uma possuía a própria boca e nariz.
mas somente um cérebro controlava tudo isso. Chamado de Frank and Louie, o gato peculiar entrou para o Guinness, o livro dos recordes, em 2012, quando passou a ser o gato com duas faces que havia sobrevivido por mais tempo no mundo. Segundo os donos, Frank era a face direita, pela qual ele se alimentava, e Louie era o lado esquerdo. E um fato curioso é que seu olho do meio era incapaz de piscar. Bem estranho, né? Frank and Louie tinham uma raríssima condição conhecida como Janus, que determina as duas faces. Gatos com esse problema geralmente têm a vida muito breve, de apenas alguns dias. Mas apesar do que muitos pensaram, esse carinha não morreu por sua complicação. A enfermeira que adotou o gato, Marty Stevens, disse que os veterinários acreditavam que a verdadeira causa da morte do bichano era um tipo de câncer. Um animal como esse viver 15 anos vai contra todas as estatísticas. Número 6. Cara, esse aqui consegue ser um dos bichos mais assustadores do mundo facilmente. Essa coisa que mais parece ter vindo do espaço não é nada mais, nada menos que um golfinho com duas cabeças. Agora sim você pode dizer que já viu de tudo. Na verdade, foi a carcaça de um golfinho que foi encontrada, em uma praia na Turquia. Mas o que parecia ser apenas um animal marinho encalhado, se tratava de um distinto golfinho de duas cabeças. O animal morto foi flagrado pelo professor Tugrul Metin, flutuando na costa de Izmir, a oeste do país. O golfinho siamês morto tinha cerca de 97 centímetros de comprimento. O professor Mehmet Gökolu, da Universidade Akdeniz, destacou que o caso é extremamente raro, semelhante ao nascimento de gêmeos siameses entre humanos. Realmente não é algo que vemos todo dia. Número 7. Bom, ao contrário da fofa tartaruguinha do início do vídeo, vamos conhecer um morcego medonho encontrado aqui no nosso Brasilzão. Esses gêmeos grudados foram encontrados em 2001 embaixo de uma mangueira em Viana, no Espírito Santo. A pessoa que achou os animais já falecidos doou o corpo para as coleções na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Cara, é como se o Batman e o Robin tivessem... Os pesquisadores acreditam que esses morcegos são artibeus recém-nascidos por suas características físicas. Artibeus é um gênero de morcegos da família Philostomidae, e também supõe-se que morreram ao nascer ou muito jovens, já que a placenta ainda estava anexada nos gêmeos quando foram achados. Um raio-x mostra que esses animais têm cabeças e pescoços separados, mas suas colunas acabam convergindo. Eles também têm tamanhos similares e corações individuais. Surpreendentemente, o espécime é o terceiro exemplo de morcegos gêmeos conectados encontrado, mas o fenômeno é pouco conhecido fora da espécie humana. Número 8. Certamente essa lista está repleta de animais incríveis, mas esse é sem dúvidas um dos mais icônicos. Cara, se um tubarão comum já mete medo, imagina um carinha desses com duas cabeças. Eu mesmo não entraria mais em praia alguma. Obviamente, a condição afeta outras espécies, mas vamos falar da que os cientistas brasileiros identificaram. O primeiro tubarão galhudo de duas cabeças do mundo. O espécime foi encontrado por pescadores próximo à costa, na divisa entre Itanhaém e Peruíbe, no litoral de São Paulo. De acordo com especialistas, a causa da anomalia pode estar ligada, entre outros fatores, à poluição dos oceanos. Após uma análise da anatomia externa e interna do tubarão, a melhor definição para o caso é de que seriam gêmeos siameses. É um acontecimento muito raro, e devemos ter cerca de 10 casos como esse no mundo todo. Já é de se esperar que animais nessas condições não sobrevivam, isso porque, além dos fatores óbvios, esses carinhas acabam se tornando uma presa fácil para qualquer predador. Número 9. Bom, ainda no mar temos este exemplar raro de baleia cinzenta siamesa que foi encontrado na região de Los Cabos, no estado de Baja Califórnia, no México. Alguns pescadores viram o animal já morto na praia e avisaram especialistas sobre o achado bizarro. Biólogos que analisaram o mamífero aquático, que media cerca de 4 metros de comprimento, disseram que a baleia siamesa era um exemplar raríssimo e que, além do mais, nasceu prematuro a julgar pelo seu estado. De fato é um achado e tanto, e com certeza rendeu bons contos ao grupo de pescadores. Acho que nem toda história de pescador é mentira, né? Número 10. Bom, para fecharmos esse top 10 com chave de ouro, temos um incrível crocodilo de duas cabeças. E esse aqui sim será um super predador se chegar à idade adulta. Uma foto publicada no Facebook viralizou automaticamente.
pois se tratava de um jacaré americano com 2 cabeças, o que logo se pensou que fosse montagem, mas um americano chamado Justin Arnold escreveu em seu perfil que fotografou o réptil numa sexta-feira comum enquanto passeava com seu cão perto de um rio no estado da Flórida, e confirmou que o animal era totalmente real. Certamente eu não quero pensar na possibilidade desse bicho tá nadando por aí, coordenando 2 cabeças famintas. E você? Comenta aí o que achou do vídeo. Já tinha ouvido falar de algum desses animais? Se aprendeu algo conosco, deixa aquele like para ajudar o YouTube a espalhar nosso conteúdo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e valeu!